Hoje, como carnívoro, uma coisa que eu vejo as pessoas questionarem é: nossa, mas você se tornou carnívoro e aí você só come carne? É, eu só como carne. E as fibras? Nos enfiaram na cabeça de que nós precisamos de fibras alimentares. É mais uma narrativa extremamente perigosa que enfiaram na nossa cabeça. E hoje eu quero falar com vocês sobre fibras alimentares, os benefícios das fibras alimentares. Será que realmente existe? Meu nome é Mauro José, eu sou carnívoro. As fibras alimentares, o dano da fibra alimentar no sistema digestivo humano. Importante. Não produz enzimas para quebrar celulose, ou seja, o nosso estômago ele não produz nenhuma enzima, nosso aparelho digestivo não produz nenhuma enzima para quebrar celulose, hemicelulose. Ele só fermenta a celulose, parcialmente no cólon. Os danos aparecem em excesso, com o excesso, consumo rápido ou pouca água. Ou seja, a fibra não faz bem. Ela não é digerida pelo nosso corpo. Os principais efeitos de você ingerir fibra: gases, inchaço, cólicas, fermentação bacteriana, gera CO2. Quando eu falo gera CO2, gera gases. Você peida pra caramba quando você come muita fibra. Metano e peida fedorento. Comum no início ou em excesso. Reduz a absorção de nutrientes. Liga-se ao ferro, zinco, cálcio, magnésio e reduz sua captação no intestino delgado. Diminui a digestão de proteínas. Ou seja, se você faz aquele prato lindo, cheio de saladinha, cheio de coisinha bonitinha e bota um bifinho no meio, você está jogando aquele bifinho fora junto com todas aquelas fibras que você está ingerindo. Porque ela vai impedir a absorção benéfica da carne. Ou seja, se o teu bolo fecal, ou seja, se quando você defeca muito, é porque o teu corpo está dizendo que aquilo tudo que você comeu é lixo, que ele não absorveu. Quando você se torna carnívoro, a primeira coisa que você vai perceber é que se você se tornar carnívoro restrito, é que o teu bolo fecal diminui muito. Por quê? Porque de 95% a 99% da carne é absorvida pelo teu corpo, o que não acontece com a fibra. E a fibra inibe as enzimas pancreáticas. Pode causar má absorção em dietas muito ricas em fibras. Obstrução ou impactação fecal. Ou seja, você sentiu ressecamento? Você passa dificuldade para ir no banheiro? Você comeu uma tonelada de fibra, mas mesmo assim você não consegue ir no banheiro. Porque a fibra não tem essa função, ela não ajuda nisso. De verdade. Sem água suficiente, a fibra forma massa dura. Risco maior em idosos, constipados ou com obstrução prévia. Agrava doenças, piora a síndrome do intestino irritável, diverticulite, gastrite ou refluxo em quantidades altas. Ou seja, a fibra faz todo esse estrago no teu corpo. Animais que digerem fibra quase que totalmente. Nenhum animal produz celulose própria. Todos dependem de microbiota, ou seja, a gente tem toda uma quantidade de microbactérias no sistema digestivo para digerir a celulose. Ou seja, animais adaptados digerem a celulose facilmente na sua microbiota. Mas nós não somos esses animais. Os ruminantes são mais eficientes. Vaca, búfalo, ovelha, cabra, veado, girafa, bisão. Olha a diferença. O estômago destes animais, ele tem 4 câmaras: o rumen, retículo, omaço e obamaço. Fermentam antes do intestino delgado a celulose, os ácidos graxos volúveis, ou seja, é a energia principal. Os monogástricos
fermentadores secais e intestinais. Cavalo, jumento, zebra fermentam no cólon e o cólon é muito desenvolvido. Coelho, lebre, roedores, cobaias fazem a digestão comendo fezes moles. Coprofagia, para recuperar nutrientes. Elefantes, rinocerontes, tapir, trato longo e tempo de retenção elevado. Lametrim, koala, seco gigante, fermentação lenta e eficaz. Ou seja, são animais que eles têm o sistema digestivo para fibra, o que não é o nosso caso. A fibra não é tóxica, mas no ser humano funciona como um regulador. Não é nutriente energético. Nos animais acima, vira fonte principal de caloria, graças à anatomia e bactérias específicas. Eu fiz uma comparação, porque eu passei 52 anos comendo alimentos com fibra, com carboidratos. E eu fiz uma comparação, eu usei a IA para fazer essa comparação. Como seria o nosso corpo se nós passássemos 40 anos ingestindo fibra? O sistema digestivo é o microbioma. A maior diferença visível ao longo prazo estará no intestino. O sistema digestivo se molda completamente ao redor do que recebe todos os dias. O consumidor de fibras, após 40 anos, essa pessoa desenvolveu um microbioma intestinal extremamente diverso. As fibras alimentares servem de alimento para bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que protegem a parede intestinal, reduz a inflamação, auxilia na redução da glicose. O trânsito intestinal tende a ser rígido e regular. O consumidor de carne vermelha, depois de 40 anos, as fibras não são nutrientes essenciais para a sobrevivência humana. O intestino se adapta preferencialmente à sua ausência. Após 40 anos, o microbioma dessa pessoa carnívora é predominantemente composto por bactérias que quebram aminoácidos e gorduras. Bactérias e bacteriodetes e bile tolerantes. O corpo absorve a carne de forma quase completa, o intestino delgado gerando pouquíssimo resíduo fecal. Ao contrário do mito popular, não há apodrecimento de carne. Vou repetir. Ao contrário do mito que se criou, não existe apodrecimento de carne no teu intestino. Ela é digerida antes de chegar no estômago. Pois a digestão por ácido estomacal e enzimas é altamente eficiente. Flexibilidade metabólica e energia. A forma como o corpo produz energia muda drasticamente dependendo do substrato principal, carboidratos, fibras versus gordura e proteína animal. O consumidor de fibras, dependendo do carboidrato complexo, essa pessoa manteve uma liberação gradual de insulina ao longo da vida. Se a dieta foi limpa, ela apresenta boa sensibilidade à insulina e energia estável baseada na glicose, embora precise comer com maior frequência, ou seja, o tempo todo. Devido à digestão mais rápida dos vegetais e de todos os alimentos, de todos os carboidratos, eles são digeridos muito rápido. E a tua glicose sobe e cai muito rápido. O consumidor de carne vermelha, após décadas sem carboidratos significativos, o corpo opera em um estado de cetose crônica, ou seja, adaptação máxima à gordura como energia principal. O fígado converte a gordura em cetonas para abastecer o cérebro e produz a glicose necessária via gliconeogênese, ou seja, o teu fígado produz glicose porque ele precisa. Mas quando você é carnívoro, ele produz a partir da carne que você ingeriu e da gordura que você ingeriu. A partir de aminoácidos. A estabilidade energética é constante, sem os picos e quedas causados pela oscilação da glicose no sangue, o que frequentemente resulta em maior saciedade e períodos prolongados de jejum natural, sem perda de energia. A composição corporal e saúde estrutural.
O envelhecimento traz a perda natural de massa muscular. Sarcopenia. Sarcopenia é a tua musculatura sendo absorvida pelo teu corpo. E a densidade óssea. Os nutrientes da carne mostram forte relevância. O consumidor de fibras, o que eu quero dizer aqui com a sarcopenia é que quem tem o hábito de comer carne não desenvolve sarcopenia. A sarcopenia é a tua capacidade muscular vai desaparecendo de tal forma que chega um ponto que o teu corpo, você não tem mais sustentação do teu corpo, você vai precisar de ajuda. E isso acontece principalmente quando você já passa dos 60, 70 anos e você não fez nenhuma reposição. E os carboidratos não fazem reposição da tua musculatura. Você precisa de carne para fazer essa reposição. O consumidor de fibra, para manter a massa muscular ao longo de 40 anos, essa pessoa precisou planejar muito bem a ingestão de proteínas vegetais, combinando aminoácidos para obter proteínas complexas. Se não houver esse cuidado, pode aparecer maior perda de densidade muscular na meia-idade e na velhice, que eu acabei de falar para vocês. Já o consumidor de carne vermelha, uma das fontes mais biodisponíveis de proteína, ferro, M, zinco, creatina e carnitina, após 40 anos, essa pessoa forneceu consistentemente os tijolos necessários para a reparação do tecido, densidade óssea e manutenção da massa muscular, o que protege as articulações e o metabolismo basal. Marcadores de saúde e longevidade. Ou seja, o consumidor de fibras vive menos. O consumidor de carne vive mais. Não é opinião minha, isso é científico. A carne lhe leva a longevidade e uma resistência muscular na tua velhice, coisa que a fibra não proporciona. Por quê? Porque a fibra não faz reposição muscular. Quem faz reposição muscular é a carne. Então é fundamental você entender que o ser humano precisa de carne, porque a carne lhe oferece o que os vegetais não têm. Então lhe venderam uma ideia de que os vegetais são eficientes para o nosso corpo. Não, os vegetais não são eficientes para o nosso corpo. E você vai sentir, principalmente quando você envelhece, tudo o que os vegetais deveriam ter lhe entregado e que eles não lhe entregaram. Eu já estou com 52 anos e demorei para achar a carnívora. E hoje eu vejo que a carnívora tem uma importância gigante para a nossa saúde, principalmente na nossa velhice. Eu quero a carnívora para mim pelo resto da minha vida. E eu vou viver muito. Exatamente por esse motivo, eu sou carnívoro restrito. E eu sou carnívoro restrito exatamente porque a minha saúde tem importância para mim. Sem essa saúde, eu não vou ter velhice. Eu fico com muita pena quando eu vejo muitos idosos com muita dificuldade, com muitos problemas, com obesidade, com vários problemas de saúde. Por quê? Porque você envelheceu e você continua comendo carboidrato como se o carboidrato fosse saudável. E o carboidrato é um veneno autorizado que hoje nós comemos como se fosse o alimento essencial. E ele não é essencial para a tua vida. O carboidrato é tóxico. Só que o mais engraçado é que, eu até comentei isso num grupo de carnívoros do qual eu faço parte, de que as pessoas à minha volta, as mais próximas de mim, acham que eu estou maluco quando eu falo que eu só vou comer carne, porque elas engoliram a narrativa de que os vegetais são essenciais, que a fibra é fundamental, que a frutinha é fundamental. E as pessoas estão se envenenando de forma voluntária, de forma permissiva, porque lhes fizeram acreditar que este veneno é benéfico, que este veneno é saudável. E as pessoas vão lhe adoecendo e uma grande parte da nossa medicina não vai lhe contar que esses carboidratos estão lhe matando gradativamente.
que você vai ter câncer, que você vai ter doenças autoimunes, um monte. Por quê? Por causa do excesso de carboidrato. Ninguém vai lhe contar isso na medicina convencional. Ninguém nos meios de comunicação vai lhe contar. Ninguém dos grandes supermercados atacarejos. Por quê? Porque você entra neles e você só olha e só tem carboidratos. Porque nós só comemos carboidratos. Então, não tem como você ter uma vida saudável se alimentando de carboidratos. Mas eu vou repetir o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho pessoas próximas a mim que só comem carboidratos. E concordo? Não, mas eu respeito. Você quer comer carboidrato? Direito seu. Ah, mas por que você não come? Porque eu adoro a minha saúde. É maravilhoso estar saudável. É maravilhoso não sentir dores. Mas se você acha que o carboidrato é uma coisa incrível, é benéfico para você, continue comendo carboidratos. O carboidrato, ele vai lhe cobrar um preço, mais cedo ou mais tarde, independente do que você acha sobre ele. Eu sou carnívoro, com muito orgulho de ser carnívoro e pretendo continuar carnívoro.